Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um Coin2Biz, o spin-off do Talk2Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing, inovação. E aqui no Coin2Biz, você já sabe, uma vez por mês, ou mais ou menos isso, nós nos reunimos para tratar especificamente do mercado de jogos eletrônicos, a bilionária indústria dos videogames. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional nas áreas de marketing e business, host aqui do canal Talk2Biz e tenho mais uma vez a honra de receber meu grande amigo Ítalo Cassini. Ítalo, seja muito bem-vindo a esta bancada do Coin2Biz mais uma vez. É um prazer estar aqui de novo falando sobre games e discutindo sobre essa ilustre indústria dos jogos eletrônicos. Na verdade, normalmente a gente faz uma vez por mês, mas dessa vez está sequência semana a semana, porque a gente estava falando de GTA 6 no último episódio. Nossa intenção era falar brevemente, né? Então, vamos citar aqui GTA 6, o canal não é factual, não dá para acompanhar as notícias em tempo real, ou então quem está acompanhando o noticiário já estava careca de ouvir sobre GTA 6, e a gente só ia comentar um pouquinho a nossa perspectiva e a nossa visão sobre o impacto cultural e mercadológico, né, de GTA 6. E acabou que virou um papo de praticamente 40 minutos. Então, dividimos o episódio em dois e estamos aqui de volta para mais um episódio do Coin2Biz. Agora sim, senhor Ítalo, para falar sobre jogos como serviços. Eu sei que é um tema que a gente já citou em algum momento, mas acho que agora torna-se mais e mais evidente que quando você está comprando um jogo, por exemplo, na Steam já vem isso em contrato, e acredito que na PSN também, enfim, nos principais serviços que você tem, as principais plataformas que a gente tem hoje, você já não compra mais, não obtém mais a propriedade sobre aquele jogo, mas você tem uma licença que te permite usufruir daquele conteúdo ali por um determinado período, não necessariamente um período determinado. Determinado com já um final, você vai usar isso aqui até o final de 2027 ou 2028. Não é isso. Mas que eles não garantem que aquilo ali vá funcionar. A grande questão é essa, né, Ítalo? Que não há uma garantia de que aquilo ali vá funcionar ao longo dos anos. Por exemplo, eu e Ítalo, a gente às vezes fala muito aqui de jogos retrô também, então a galera sabe que eu, por exemplo, tenho jogos aqui de Super Nintendo, Mega Drive, coisa e tal. Então os cartuchos que eu tenho aqui são meus, até os jogos do PS3, do Nintendo Wii, do Nintendo Wii U que eu tenho aqui, são meus também, Ítalo. Ninguém tira. Claro. Eu tenho aqui o Super Nintendo que funciona, Ítalo. É um console aí que tem algumas décadas de vida, com o Super Mario ali funcionando. O jogo é meu, eu comprei, né? A diferença básica entre produto e serviço é isso, né? Produto você compra, obtém a propriedade daquilo ali. Serviço é algo que você paga para ter o direito de usar aquilo ali num determinado contexto, num determinado período, num determinado momento ali da tua vida. Ou então uma assinatura, você usa enquanto mantiver pagando ali a assinatura, quer dizer, enquanto você a mensalidade de academia, né? Enquanto você tá com aquilo ali em dia, você consegue entrar, ou a mensalidade da Netflix, e virou Netflix, seu cartão não tinha limite, não passou, tu ligou a TV, pronto, aparece a mensagem da Netflix ali, problemas com a sua assinatura, e você não tem mais acesso a nada. Então, Ítalo, acho que o grande ponto do episódio de hoje é, de fato, vamos mudar para um cenário onde a gente não vai ser dono mais de nada, porque acho que até a geração de PS3 eu ainda tenho muitos jogos aqui que eu consigo ligar o meu PS3 aqui e jogar, mas tem muita coisa que sei lá, eu fico pensando assim, se o cara pegar um jogo hoje lacrado do PS3 e instalar ali, e o jogo eventualmente precisa de uma atualização, de um patch ali, de uma correção, qualquer coisa, de repente essa atualização já não está mais disponível, Ítalo. É o famoso, os servidores foram desligados, né, Ítalo? Então, muito complicado. O que tu acha, Ítalo, disso tudo? Eu acho que é uma situação complicada para essa questão da coleção, né? Para começo de conversa, que é um problema, né? E é uma questão
complicada realmente para longevidade do jogo ali, porque muita gente compra e espera ter, né, o jogo por muito tempo. E é uma nova forma de pensar, né? Infelizmente a gente não vai mais comprar os jogos, né? A gente está assinando serviços e no meu ver é uma coisa complicada porque isso incentiva ainda mais essa prática de fazerem jogos todo ano similares e tipo assim, dos 3 últimos anos o pessoal vem desligando os servidores e arrancando a conta de todo mundo. Então assim, existem jogos que não necessariamente são online, precisam ser online, mas são jogos que as pessoas literalmente perdem os dados e perdem o que investiram de tempo por conta dessa prática. Então você tem um jogo de, sei lá, de Fórmula 1, tá? Lançou agora o Fórmula 1 2025. Se você for no Fórmula 1 2019, tentar ver as coisas que você conseguiu, comprou, mesmo que no online mesmo, você não vai conseguir ter acesso, né? Então, veja... Isso é bem escroto, né, na verdade, né, Vitor? São 5 anos ali. A gente sabe que jogos que são muito consumidos, como FIFA, por exemplo, é a mesma coisa. Você pega 5 anos atrás, tem alguns jogos que você não consegue ter acesso ao que você conseguiu. E não é um simples save game, né? Não é como se você pegasse o memory card ou arquivo com o que você fez, plugasse lá e conseguisse carregar. Você não consegue, porque tá tudo no servidor. Então, assim... Sim. Isso é a prática assim mais, digamos, leve, né? Ainda tem essa parte que você falou, coloco aqui um CD de PS3 e quero fazer quero atualizar o jogo porque precisa da atualização para jogar. Ele pode não estar nem mais disponível na loja, porque tem jogo que tiraram da loja online, tiraram de... Assim, é claro, isso ainda não valida o fato que... não é um problema o fato de não estar na loja, porque ainda assim é possível que você consiga atualizar, mas tem jogo que você não vai conseguir atualizar. Né? Tem jogo que não está mais disponível e ponto. Teve um jogo chamado Drive Club, que é um jogo de carro, que é um jogo sensacional, que fez de PS4, lançamento do PS4. É um jogo que fez um sucesso estrondoso e até depois que ele foi desligado... o pessoal ficou assim muito... Como que desliga um jogo desse, um jogo referência, que até hoje tinha coisas no jogo que não tem nos jogos atuais, né? O estúdio foi diluído lá e hoje isso eu não tenho certeza, tá? Eu precisaria confirmar, porque eu tinha esse jogo comprado. É capaz de você não conseguir jogar mesmo tendo o jogo digital comprado, é capaz de você não conseguir baixar o jogo. Eu posso tentar confirmar isso, mas existe isso. E o jogo era online, mas tinha um modo offline ali que você podia jogar, mas você não consegue. Isso é muito escroto, porque assim, a gente tem algumas dimensões dessa situação. Primeiro, assim, Bruno, eles estão vendendo agora a licença e não mais a propriedade do jogo, porque tem uma questão ali de serviço que está embutido, querendo ou não, em todos esses jogos. Então, tem salvamento online, tem uma série de recursos para você interagir com outros jogadores. Ranking, microtransação. Exato. E aí, assim, de fato fica complicado, o camarada não pode garantir que você vai ter acesso ali, que ele vai manter um servidor funcionando eternamente. E nenhuma empresa pode garantir isso. Então, nesse ponto, eu acho que é normal. Olha só, você tá... a gente não pode garantir que determinado serviço aqui vá perdurar ad infinitum. Agora, por outro lado, cara, você faz investimento ali, o Ítalo, de tempo. Não, você falou de investimento em tempo, mas tem investimento de dinheiro também. Porque você compra item, você compra passe para temporada, você compra mais... o próprio Dragon Ball, eu tava te falando aqui nos bastidores, tava conversando com o Ítalo, comprei aqui o Dragon Ball Fighter Z e o Kakaroto. Aliás, o Ítalo, uma experiência maravilhosa jogar os dois, porque o Arthur tá conhecendo algumas franquias clássicas através do videogame. Então, foi assim com o Cavaleiro do Zodíaco, a Alma de Soldado, né, que a gente jogou, liberamos todos os bonecos no PS3 e zeramos o jogo, então ele passou a conhecer as histórias, os personagens, e agora no Dragon Ball, cara. E é muito legal, porque como eu tenho as coleções de mangá aqui, ontem, por exemplo, a gente estava jogando, aí apareceu aquele personagem, a velhinha vidente, a velha Uranai. Aí
Falei, porra, que Arthur. Aí eu pego o gibi e mostro pra ele na história onde é que o personagem aparecia. Muito legal isso. Mas assim, você tá comprando um jogo, tem serviços online, tem uma série de coisas que o camarada não tem como garantir que aquilo vai ficar funcionando eternamente. Agora, por outro lado, ele tem que permitir, ou deveria permitir, aí eu acho um absurdo, ele deveria permitir que você pelo menos jogue no modo offline. Sim, você vai jogar no modo experiência offline. Preservada, a experiência single player preservada, né? Porque, sim, beleza, você pode não ter acesso ao ranking, você pode não comprar os itens especiais que foram disponibilizados em algum momento, você pode não ter acesso a jogar contra o seu amigo pela internet, mas a experiência base você precisa ter. E aí que é o problema, porque tem muito jogo que você não consegue ter experiência base por dependência de conexão com o servidor. Não só para autenticar alguma coisa, mas parte da lógica do jogo hoje, ela é colocada no servidor por uma série de questões, até pela questão da segurança, como a gente tinha falado. Então, de cheat, né, para não usar cheat e tudo mais. Então, pô, alguns jogos que deveriam ter a experiência offline, o single player livre dessa conexão, hoje você tem dependente. Então, no momento que for desligado o servidor, você não vai conseguir jogar, porque você precisa se conectar para ter acesso à parte do recurso do jogo, né? E é isso que é ruim pra caramba, né? Eu fico pensando aqui, a gente tá falando de problema de atualização. Imagina o cara que daqui a 10, 15 anos, ele tem lá uma versão lacrada ainda do Cyberpunk 2077. E aí ele, agora finalmente eu vou jogar. Né? Que isso é muito comum, ou era, né? Talvez não passe a não ser mais daqui pra frente. Porque isso tem impacto principalmente pra galera que gosta de jogar coisas antigas, né? E colecionar. Muitas vezes o camarada mantém aquele jogo ali lacrado, porque aquilo tem um valor, coisa e tal. Então esse cara, daqui a 10, 15 anos, ele vai finalmente botar o Cyberpunk 2077. E aí, um negócio assim que eu acho também, o Ítalo, eu entendo que a questão da tecnologia é conveniência, né? E aí são os males que essa conveniência também gera. Alguns jogos que você tem o disco, mas ainda assim você precisa instalar 40 GB dentro do teu videogame, mesmo você tendo o disco. Então, assim, você tem o disco pra quê? Então, pra nada. Porque... Hoje em dia é pra nada mesmo. Hoje em dia parte do disco. Hoje em dia ele nem instala o que tá no disco, né? Hoje em dia o disco é uma simples autenticação e aí você baixa o jogo completo do servidor. É um souvenir. Se o camarada... um souvenir. Se o cara coloca... Se o cara coloca o Cyberpunk 2077 daqui a X anos e não tem acesso aos servidores para baixar o jogo, ou ele vai jogar uma cópia muito quebrada do jogo, que foi uma cópia que foi queimada ali antes do lançamento, e a gente sabe que no próprio lançamento do jogo foi ruim a questão de patch, né? Porque sempre tem uma patch dia 1, e ainda assim a patch dia 1 não corrigiu o jogo o suficiente para ele ficar jogável, né? Então a gente tem essa questão, né? É capaz do cara colocar e conseguir jogar, mas ele vai ter acesso a uma experiência muito aquém do que foi o jogo. O Cyberpunk é um dos jogos que teve a sua redenção ao longo do tempo, né? As pessoas que jogam Cyberpunk hoje, comprou hoje, vou jogar hoje, vai ter uma ótima experiência, uma experiência memorável do jogo. Tem os seus problemas, como todo jogo tem, mas é uma experiência excelente. Mas no lançamento, não foi. Não foi. Por muito tempo não foi. Né? Sim, então, sim. Virou case. Não vai ter. Né? Virou case. Exatamente. Não vai ter essa experiência, a pessoa que botar o disco lá na frente. E ainda tem o Ítalo. Esse ponto, como você disse aí no jogo de corrida, o Drive Club, que muitas vezes não é nem porque o jogo não faz mais sucesso, não tem mais ninguém jogando. Simplesmente é uma mudança do direcionamento da própria empresa. A empresa foi comprada, a empresa se diluiu, a empresa, sei lá, isso vai ver, não vou manter isso aqui. Não importa quantos jogadores tenho. E aí, mesmo eu tendo uma comunidade ali, às vezes que tá ativa, que tá pujante naquela plataforma, mas os servidores são desligados e aí, mesmo que o jogo funcione, vamos botar assim, partindo de uma premissa da boa-fé desses desenvolvedores, o jogo pode continuar funcionando, mas aí alguns recursos já vão ficar capados porque dependiam ali de alguma troca ali de informação
online. O jogo precisava estar conectado ali para funcionar. Mas a gente sabe que muito desse mercado, principalmente quando a galera se inspira ali em práticas que acontecem no mobile, é uma má fé mesmo, é para te arrancar dinheiro. Então, para mim, assim, uma coisa que eu vejo hoje, que eu acho surreal, é essa coisa de passe de temporada. Você compra, sei lá, Street Fighter 6 ou Street Fighter 7, e aí você vai ter que pagar todo ano uma temporada ali, um passe, quer dizer, então você continua comprando o jogo, na verdade, né? E aí, o que você me contou, o Ítalo, do jogo de Fórmula 1 2019, acho uma covardia, porque assim, eles podem até desligar o servidor, mas você deveria ter o direito de baixar o teu progresso, os teus dados, o teu avanço, os teus itens localmente na máquina, como se fosse no memory card. Se amanhã ou depois teu HD queimar, como poderia acontecer com o memory card também, perdi o memory card, ou queimou o memory card. Meu irmão, azar o seu, tudo bem, aquele progresso ali você perdeu, não tem como. Aí, paciência, né? Você que deu um jeito de fazer um backup. Mas o cara não te dá essa opção. Aí, o Ítalo, é covardia. O cara não te dá essa opção. E aí ele desliga o servidor e você perdeu todo o progresso, tudo, né? De repente você queria visitar alguma coisa daquela temporada e não vai poder revisitar simplesmente porque o servidor não está mais disponível. Aí é uma baita sacanagem. No meu ver, assim que eles podem até fazer o jogo dessa forma, até um dado momento, mas em algum momento que for detectado que os servidores precisam ser fechados, eu não sei, devia ter que ter alguma prática de adaptar aquele jogo para que ele possa ser jogado sem a atividade dos servidores, né? Então vai colocar uma patch ali, vai liberar uma patch na internet de forma pública, vai colocar em algum lugar que não sobrecarregue os servidores daquele estúdio, caso venha acontecer alguma coisa. A pessoa precisa ter a possibilidade de jogar o jogo sem precisar se conectar. Pô, quer remover então as funcionalidades? Remove as funcionalidades, mas faz uma patch, coloca pública, que aí nunca morre. Bota num repositório na internet onde todo mundo que quiser acessar o jogo vai poder ter acesso ali. Pô, você comprou esse jogo aqui e passou 15 anos e não estava funcionando mais nada, você baixa essa patch aqui, que você vai estar cortado ali na internet e você vai conseguir fazer tudo que você fazia no jogo. Né? Mas sim, aí não é uma prática, isso obviamente não vai entrar em contrato, é uma prática que requer mão de obra, né? Então você, depois de muito tempo, vai ter que voltar com uma equipe para mexer no jogo. Né? É um investimento ali que eu vejo que é muito difícil de acontecer. Foram poucos os jogos que os servidores foram desligados e que eles foram feitos esse movimento, né? Tipo, vamos deixar o jogo disponível para, sei lá, se a pessoa quiser criar um servidor, né, pessoal no computador dela e jogar o jogo, tá entendendo? Com os amigos, em LAN, ou mesmo que online. Hoje em dia não existe mais isso, é muito complicado. Hoje em dia, até um shooter, por exemplo, você tem um jogo de estratégia, um shooter, alguma coisa assim, que você possa criar o seu servidor dedicado e convidar quem você quiser para se conectar a ele, né? Não tem isso. Sim, e aí tem dois pontos que eu vejo aí. Um é a questão, assim, da empresa estar preparada para lidar com essa comunidade, porque na verdade, se você está propondo algum tipo de serviço ali, network online, né, que as pessoas vão jogar juntas, vão interagir, quer dizer, a empresa precisa estar preparada para lidar com essa comunidade. No último programa que nós falamos GTA 6, e você falou aí como a Rockstar está aparentemente navegando muito bem, né, nesse oceano, né, permitindo que os caras criem servidores particulares, permitindo uma série de coisas ali que acho que muitas dessas empresas não teriam essa visão de então, algumas permissões, obviamente, eles tiraram. Aquela parada do clandestino que eu comentei, mas eles absorveram, eles compraram a maior empresa que era responsável por fazer esse tipo de experiência. Então, assim, eles não compraram apenas para, tipo, desligar, silenciar. Se tornou uma espécie de parceria. Terá conteúdo gerado a partir daquilo. Então, eles têm a cabeça aberta o suficiente, não para jogar, tipo assim, faz o que você quiser, mas para, ver que isso é um mercado, né? E colocar aqui, o que eu posso fazer aqui para expandir e, ao mesmo tempo, botar dinheiro para dentro? Porque eles são um negócio no fim de tudo também, né?
Ninguém faz por boa vontade apenas. Sim, sim, sim. Mas tem essa visão, né, de, pô, estão fazendo muito isso, vamos olhar para isso aqui e ver como a gente consegue contribuir aqui de alguma forma? Porque eu acho que é uma visão de gerenciamento de comunidade, né? Que quando você é desenvolvedora, não necessariamente você tem. Na essência, você nem deveria ter. Porque a tua preocupação ali era não gerenciar uma comunidade, sim montar um jogo e botar para vender, né? Então, acho que esse talvez seja um novo momento, já que uma parte da indústria hoje olha para o mercado de videogames pensando com essa cabeça de plataforma, com um pouco do que a gente discutiu no último episódio sobre GTA, então eles precisam também, vamos dizer assim, desenvolver essa habilidade, né, essa skill, não, Ítalo, de gerenciamento de comunidade também, porque a graça, vamos lá, vamos combinar, Roblox só é o que é por conta da comunidade, Minecraft só é o que é por conta da comunidade. Se GTA V tá aí há mais de 10 anos rendendo, Ítalo, não é por causa do modo história, é por causa da comunidade. Então, eu acho fantástico que tenha essa perspectiva de, putz, vamos fazer uma comunidade online, vamos criar novos mapas, vamos fazer isso aqui render. É maravilhoso, né? Agora, para isso também a empresa precisa mudar de política, né? Então, talvez... Porque, inclusive, eu estava ouvindo um episódio antigo já do The Vergecast falando sobre como essa nova era de jogos online e plataformas, você não consegue, fica mais difícil até para fazer, não só pela perspectiva do colecionismo, mas também para você ter o arquivo histórico daquilo ali. Porque você... É o mesmo jogo que vai evoluindo ao longo de mais de uma década, se você parar pra pensar. E muda muito. Tem jogo que descaracteriza completamente o que ele era no início. Tem jogos online que o mapa muda, os personagens mudam, a história do jogo muda, né? Fica complicado, teria que ser feito uma forma de pegar o histórico em etapas, né? Tipo, naquele ano o jogo era de uma forma. Depois. Não, e pior, a galera não tem mais acesso. Não tem mais acesso. Não tem, exatamente. Ou então, por exemplo, jogos que são oferecidos apenas e exclusivamente na versão digital numa PSN da vida. E aí a Sony tem lá o contrato, né, com uma desenvolvedora de menor porte. De repente aquela desenvolvedora não tem tanta sorte assim no mercado, dá 2, 3 anos, a desenvolvedora fecha as portas, encerra. Ou por qualquer razão ela não quer ter mais a parceria com a Sony. Aquele jogo ficou exclusivo na versão digital. Muitas vezes, se você baixou ele na tua biblioteca, mas ele não vai rodar mais, ou então se você deixar de ser o assinante da PSN, aí claro que ele não roda mais, e você não tem mais acesso àquele jogo em lugar nenhum, Ítalo, porque ele era algo exclusivo. Eu sei que a gente está falando aqui, pode parecer um pouco, né, Ítalo, de preciosismo. Pô, vocês estão se preocupando com o detalhe do detalhe. Mas isso pode... A minha preocupação é que isso se torne um padrão na indústria e agora, principalmente para essas grandes franquias, a GTA, você vai ter... não é o caso do GTA 6, não parece que vai ser isso. Você vai comprar o jogo ali. Mas... o cara vai ter, compra aqui agora o passe da temporada 2027, o passe da temporada 2028, o passe... O Street Fighter, jogo de luta, Ítalo, tá fazendo isso. Jogo de luta tá fazendo isso. Porra, jogo de luta, você tá de brincadeira, né? Me preocupa muito. Me preocupa muito essa prática, porque a gente sabe que tem jogos que são mais tradicionais, né? Mas tem jogo que realmente você perde completamente o que era o jogo. Inclusive, se você comprar o jogo hoje e for jogar daqui a 10 anos, é outro jogo. Tem isso também, se os servidores não tivessem sido desligados, né? E também tem a questão de você permanecer com o jogo, né? Que é o que a gente estava conversando. É muito complicado o jogo como serviço. Muito complicado. Eu fico pensando assim, que até em algum momento eu falei assim, quer saber? Eu vou comprar mídia física de todos os jogos. Mas que na verdade não faz diferença, né? Porque tudo você tem que habilitar, tudo você tem que atualizar. E aí você compra a mídia física, mas tu tem que baixar 20, 30, 40 GB pro teu HD de todo modo, né? Assim, apesar de
deve existir uma regra, alguma coisa assim, deve existir uma regra do que a desenvolvedora precisa fazer para queimar o disco, né, para vender a mídia física. Mas eu imagino que hoje, tanto que quando eu fui de PlayStation 5, eu já fui com essa cabeça. Eu também gosto de ter a mídia física, mas eu tive que abstrair, me desligar dessa questão, porque eu já sabia que o PlayStation, o rumo era esse, né? Quando eles anunciam um videogame que não tem entrada de disco, eles já estão falando assim, olha, você até pode ter entrada de disco, mas é isso aqui que a gente está planejando, né? E acontece. Tem jogos que o jogo não tá ali dentro, não tá uma versão jogável do jogo, né? Tem jogo que você consegue jogar independente de atualizar, mas tem jogo que você não consegue, não tem como logar. Então vai fazer o quê? Né? Aí eu falei, cara, não tem jeito, eu vou... E é ruim, porque, por exemplo, se eu tiver um jogo usado, eu não tenho como vender. Eu nem tenho como comprar um jogo mais barato de alguém. Eu só tenho acesso à loja online do console. Então eu tenho que esperar pela promoção, ou eu tenho que esperar alguma condição especial, mas não tem como vender um jogo usado digital, né? Mas, infelizmente, você compra hoje uma caixa de um jogo, mal vem com a impressão da caixa. Não vem mais manual, não vem mais nada. Não vem mais nada, Ítalo. O jogo ali dentro teve jogos que o pessoal... Teve uma polêmica na internet aí há um tempo atrás que pegaram para ver o conteúdo que tinha na parada. E num Blu-ray, tipo assim, tinha, sei lá, algo do tipo 300 MB de conteúdo, sabe qual é? Deveria ter gigas ali, mas tipo assim... Um arquivo TXT de 100 KB. Exatamente, e essa polêmica... Leia-me, né? Pô, e essa polêmica atingiu a Nintendo também. Estavam falando em algum momento aí que algum jogo de Switch... Mas isso é prático, não, assim... É o novo normal. Infelizmente é o novo normal. E é por aí, entendeu? É comprar o jogo e rezar para que ele tenha suporte, ou rezar para que o desenvolvedor faça a coisa do jeito certo. Não tem muito para onde correr. Eu nem vou negar, assim, que é muito confortável, né? Muito conveniente você ter os jogos instalados ali no console. Você não precisa levantar a bunda do sofá para fazer nada. Você sai de um jogo, entra no outro, sai do outro, entra no terceiro e assim vai. Então, é óbvio que a tecnologia gera uma série de benefícios. E aí, para quem gosta de jogar online também, você tem uma série de benefícios ali. E daí vem as restrições que a tecnologia também vai impor. Agora, eu acho que minimamente, o Ítalo, deveria haver um código de conduta, ou pelo menos... dessas principais desenvolvedoras tratarem ali entre elas e com as associações aí ligadas à defesa do consumidor, minimamente de ter uma linha ali de, olha, a gente vai sempre garantir que o consumidor consiga jogar no modo offline, por exemplo, sabe? Que ele possa salvar os dados dele localmente, que ele não dependa de uma conexão o tempo todo, sabe? Que, enfim, você acho que tem vamos dizer assim, um manual de boas práticas, porque eu entendo que, como você falou, é o novo normal, é uma realidade que veio para ficar, o mercado vai funcionar, daqui para frente vai ser assim. Só que vamos combinar que, por mais que tenha lá em contrato que é uma licença, todo o discurso, todo o resto ainda funciona como uma venda de produto. Compre aqui o seu jogo. Compre aqui o seu... Olha, você vai ter tal... Todo o discurso é esse. Eu não tô falando só do discurso... Tanto que ainda existe a mídia física, né? E ainda existe uma disparidade de valor entre a mídia física e a mídia digital. Exatamente. O problema nessa história toda, onde eu me sinto lesado, às vezes até... Vamos lá. Mais lesado do que se eu estivesse comprando apenas o digital, é que eu não consigo precisar se quando você está colocando o disco no console, você está realmente rodando do disco. É uma coisa que acontecia diferente. Quando você tinha o PS3, que você coloca o disco, você pode instalar um pacote de texturas, instalar alguma coisa que é necessário para o jogo rodar, que precisa estar no HD. Mas hoje, quando você coloca o disco, você não roda nada do disco. É tipo, o jogo ele precisa estar instalado no seu console como era no PC. Então, assim, na real, pouco importa se é um Blu-ray, ou se é um DVD, ou se é um CD. Porque, tipo, se você não... Entende? O jogo tem 100 GB. Tá bom, mas... 120 GB. No Blu-ray só cabe, sei lá, 20 e poucos. 50. Eu não sei. Tá entendendo? É nítido quando você para pra pensar que o jogo não tá ali. Ou não tá rodando dali. Então, se o jogo não tá ali...
você já não tem a propriedade do jogo, né? Porque você precisa se conectar ao servidor para baixar ele. Né? Sim. No PS3 dava pra ouvir o disco lendo ali. Você ouviu o barulho exatamente, ROM, né? Exatamente. Né? Você percebia que ele tava lendo do disco. E eu ainda digo mais, principalmente por causa dos SSDs, hoje, confirma mais ainda de que a gente não tá rodando nada do disco. Porque o SSD, por exemplo, na nova era, nessa geração que vem rodando aí, do PlayStation e do Xbox, o SSD, ele é um responsável pela evolução tecnológica dos jogos, né? Então, assim, jogos dependem do SSD para carregar rápido as coisas. Até dentro de mundo, open world, jogos como Homem-Aranha, GTA e tudo mais, precisam do SSD. Então, só de ver isso, você já sabe que o jogo realmente não tá rodando do disco. Tá rodando do disco. Se tornou uma mídia antiquada já é uma coisa antiga, né? Se você for para pensar de velocidade de carregamento, o Blu-ray tá anos-luz de distância da velocidade que carrega o SSD. Então, assim, já na largada a gente já sabe que não tá ali o jogo. As famosas telas de loading, né, que tinha na época de CD-ROM, né, cara? Né? E hoje não. Hoje existe load. Como é que é o nome? Eles chamam de virtualizado, não. Tem um nome que diz pra isso, mas é um load fake. O jogo carrega mais rápido do que deveria carregar. Mas como alguns jogos precisam te dar alguma informação antes de começar o jogo, eles prolongam algumas telas para que você entenda o que você precisa fazer no jogo. Então até, tá entendendo? Entendi. Antigamente no load você ficava vendo texto, você via, tutoriais e coisas do jogo, né? Curiosidades sobre o jogo. Hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Ou tem loading educacional, né? Exatamente. Mas antigamente é aquele famoso macaquinho do Neo Geo CD, não era do Neo Geo CD? O macaquinho que o pessoal odiava aquela porra daquele macaco, que ele ficava lá, era uma tela de loading infinita. Como a gente tá falando aqui, eu acho que é a consequência natural da evolução da tecnologia. É claro que você tem muitas vantagens em jogar online, de você poder baixar atualizações, poder baixar novos mapas. O próprio Dragon Ball Z, Kakaroto ali, eu já vi que tem outras histórias, outras fases do mangá que você pode baixar ali e jogar também. Então eu acho isso tudo fantástico. Agora, eu acho que tem que ter um mínimo código de conduta. Eu não quero que daqui a algum tempo a indústria se comporte como esses jogos caça-níqueis mobile, que a gente já até falou sobre eles aqui em um programa passado. Né? Então acho que a gente precisava ter um mínimo código de conduta e uma mínima garantia. E aí, de novo, todo o discurso, e aí eu não estou falando só da publicidade, mas tudo o que envolve compra de jogos ainda é tratado como uma compra de um jogo. Por mais que você tenha ali em contrato, a Steam já coloca, talvez a Sony já coloque, não, você está comprando a licença. Em nenhum momento, inclusive, eu posso pegar a caixa aqui dos jogos que eu tenho aqui de PS4, nenhum deles fala de licença na caixa. E detalhe, tá escrito lá, compre já, compre já, não é assine já, tudo bem, é um termo só, mas já tá dizendo ali, compre, né? Está disponível para compra, para pré-venda, né? É isso. Não é uma coisa tipo assim, pré-assinatura, ou assine já, né? Então assim... Ou então a gente vai passar a ter jogos que vão ser vendidos por temporada, única e exclusivamente. E aquilo você deixa... Eu não acho que seja errado também não, Ítalo. Deixa a plataforma gratuita, aberta, tipo Roblox. Você baixou o Roblox, você não pagou nada para baixar o Roblox. Agora, tem o jogo tal ali, tem agora essa nova experiência, tem não sei o quê. Meu irmão, isso aqui você vai ter que pagar a parte. Então, eu não vejo problema. Agora, tem uma outra questão, e aí já pra gente caminhar pro encerramento, Ítalo, que é assim, isso a gente tá falando de jogos AAA, jogos blockbuster, né? E quando você tem lá jogos não necessariamente menores a nível de orçamento, mas que não fazem tanto sucesso, mas que de repente você gostou muito daquele jogo, aí você vai se dar mal porque tem uma base de usuários. Exatamente. Você vai se dar mal porque aquele jogo não vai ter continuidade, não vai ter patch de correção, não vai, os servidores vão ser desligados antes da hora, porque a empresa não vai ter interesse em manter aquilo ali. Inclusive é outro ponto que a gente já tratou aqui também, da sem vergonhice dos caras lançarem o jogo de qualquer jeito, como foi o Cyberpunk, né? Porque vão contar que não, vão ter os patches de atualizações, então lança aí de qualquer maneira e depois a gente corrige.
E também porque isso até bastante tempo atrás não era uma prática. Tipo assim, a atualização do jogo, se tiver alguma coisa grave, algum bug que impeça completar o jogo. Mas hoje parece que a prática mudou. A prática é o seguinte: você consegue chegar do início até o fim do jogo? Consigo. Então pode lançar. Não é assim, né? Se você tem algo que bloqueie finalizar o jogo, porque tem jogo que lança assim. Então acontece isso com muitos jogos. Assim, tem um bug que acontece no jogo, ou no salvamento do jogo, em algum momento no jogo, que impede você de terminar ele. Aí o pessoal vai lá e faz uma atualização para aquilo ali. Agora, isso não deveria existir. O jogo era para lançar 100%. Sim. Tem uma qualidade de vida que a gente botou aqui. Você tinha que apertar 2 botões para chegar no menu tal. A gente botou para chegar no menu tal apertando um botão. Tá bom, uma qualidade de vida. Mas isso não muda a experiência da parada, não quebra a experiência do jogo, né? Então tem essa sem vergonhice, né? De lançar o jogo quebrado e acreditar que com o tempo você consegue mudar a imagem do jogo. Tudo bem que os jogos hoje, de certa forma, se tornaram muito mais complexos, né, Ítalo, do que eles eram no passado. Mas a gente pode pegar um exemplo simples que eu falei ainda há pouco, o Super Mario World aqui do Super Nintendo, cara. São mais de, acho que 100 fases que tem ali. Meu irmão, o jogo foi gravado numa EPROM daquela e lançado num cartucho. Não tem essa de patch, de bug, de erro, de... tem essa fase aqui que tá com bug, o Mario não consegue sair daquela tela. Até podia ter alguma coisa, mas muito pequena. Não era igual, por exemplo, o Cyberpunk, né? Todo cagado, foi lançado literalmente todo cagado. Todo quebrado. Mal dava pra se jogar. Então, isso de fato é um problema também. Eu volto a dizer para você, Ítalo, precisa ter um acordo ali de cavalheiros, as indústrias, que são as principais indústrias do setor, assinarem um termo de compromisso. Meu irmão, o nosso patamar vai ser esse aqui, ó. Você quer ser considerado uma desenvolvedora da elite, das desenvolvedoras mundiais, você tem que atender esses critérios aqui. Tudo bem, que quer lançar joguinho para mobile, coisa e tal, ficar nesse submercado aí, beleza, faz de qualquer jeito, mas, por exemplo, para entrar na PSN, deveria ter determinados critérios, né? Para entrar na Steam, deveria ter determinados critérios. Para entrar no portfólio ali do Nintendo Switch 2, deveria atender determinados critérios. Eu acho que é o mínimo que a gente pode esperar. Né? Existe um processo de... Existe uma checklist que tem que atender, mas é uma checklist que eu vejo que é mais burocrática. É apenas burocracia, não é uma coisa que olha assim com cuidado para esse tipo de coisa, para esse tipo de prática, né? Porque realmente tem jogo que, que não é jogo, sacou? Tem jogo na Steam que tu compra que é só pra caça-níquel a parada, entendeu? Sim. Tem jogo que é tipo pirâmide, sacou? Jogo da Herbalife. Olha, Ítalo, já entendemos que o futuro é esse aí. O mundo dos games vai ser das licenças, mas se a gente tiver pelo menos alguns recursos ali e algumas limitações e alguns códigos de conduta, os caras podem fazer isso com toda elegância, eu não sou contra, né, serem as plataformas, venderem as licenças, mas acho que nem todo jogo precisa ter essa limitação. Acho que obrigatoriamente o jogo tem que ter ali o formato offline. Então, que se venda separado até, faça 2 vendas. Olha, isso aqui você vai ter só a versão do jogo offline. Você quer jogar online? Então, você paga até mais barato, ou não paga nada. Você acessa a plataforma e vai ter que comprar tudo ali dentro. Se eu não me engano, até a Rockstar fez isso com Red Dead. Ela lançou separado, se eu não me engano. Porque é uma prática que, beleza, você compra a experiência ali do single player, e aí se você quiser ir para o modo multiplayer, você tem uma outra experiência, no outro modelo de negócio, outro esquema, né? Sim. Agora, aí, né, pra gente finalizar, o que eu acho que é uma covardia, é assim, isso tá acontecendo sem as pessoas perceberem. E daqui a alguns anos, como eu próprio já liguei aqui até no 3 mesmo, alguns jogos que eu tinha comprado na época, baixado para minha máquina, não, eles não rodam mais, dá uma mensagem de erro. Aí eu fui lá e desinstalei, porque ficou ocupando HD também a troco de nada, e me lembrando daquilo o tempo todo, né? Me irritando cada vez que eu ligo o videogame. Caraca. Mas
Ah, tudo bem, porque tem um recurso que era tecnológico ligado a PS, tudo bem, ok, mas isso precisa estar claro, porque não está claro. Por mais que, agora a Steam é obrigada a colocar lá, informar no contrato. Tá, mas não está claro, ninguém lê esses contratos, né? E todo o discurso é da venda de um produto. Tudo que acontece ali, da publicidade, as ações de marketing, tudo é focado na venda de um produto. Em nenhum momento a galera diz, assine aqui, tá? Em nenhum momento a Rockstar tá falando assim, assine aqui e já garanta seu acesso a GTA 6. Não é isso que tá sendo dito. Tá dizendo, compre GTA 6. Compre GTA 6, compre FIFA 2026, compre não sei o que, compre Sonic, compre tudo. Ou seja, é claro que tem uma questão ali de atualização, de uma hora a empresa não obrigatoriamente precisa dar suporte. Agora, se o cara comprou hoje e vai jogar só daqui a 5 anos, Ítalo, em tese é um direito dele, né? Ele pode comprar um carro hoje, você pode comprar um carro hoje na concessionária e optar por não dirigir esse carro, e daqui a 10 anos só você resolve sair com ele. Né? Sim. Se você comprou o produto, não teria como a empresa, ou não deveria ter como a empresa te impedir de usar o produto daqui a algum tempo. Esse aqui é o ponto. Putz, mas isso acontece. Já teve jogo, realmente, tem jogo de caixa, normal, de caixa, de PS4, que eu já tive, comprei usado, nunca coloquei ele no console, no dia que eu coloquei ele no console não funcionou. Já aconteceu. Tipo assim, no final já aconteceu isso. Pô, e a gente tá falando de um videogame, que tá aí a todo vapor ainda, que ainda vende, em loja. Exatamente. Ainda lança jogo pra ele. Exatamente. Eu não tô falando de um videogame, do PS2, até do PS3, que você vai encontrar em loja, mas aquele que ficou lá perdido no estoque. Não é isso. É um videogame que ainda está em pleno vapor. Sim. Não é mais o principal, mas ainda se faz lançamento para ele. Então, acho que é o mínimo que se espera para a gente ter um pouco mais de decência nesse mercado, e principalmente para o cara que é jogador, que gosta de fato de jogar. É um videogame, é um eletroeletrônico que tem uma durabilidade muito boa. Você compra um videogame aí que dura décadas, se você cuidar bem dele, dura décadas. Exatamente. Então você não deveria limitar a experiência do jogo, né, embora o hardware ainda esteja funcionando, né? Enfim, mas a conclusão que temos por enquanto, Ítalo, é que estamos um pouquinho na mão dessa galera, né? E temos que torcer para que empresas como a própria Rockstar e outras que costumam ter uma conduta, que são empresas de fato que têm no DNA ali, o DNA gamer, né? Das pessoas que estão ali no comando, das pessoas que estão tomando decisões, e que vão estabelecer um limite, assim, olha, isso aqui é sacanagem com o público, né? A gente espera isso, gente espera, mas a verdade é que para produtos digitais e que demandam uma estrutura de serviços digitais, isso sempre vai ser um risco. Senhorita Lucassini, não somos donos de mais nada. Não. Não somos. Ainda bem que temos os jogos antigos aí para nos divertir. Com certeza. Ainda bem. Com certeza. Porque imagina no futuro, a gente vai poder ter um emulador da geração atual e ainda assim não vai conseguir jogar. Veja, talvez ainda a saída, porque esse ambiente... Pela emulação e da galera que quebra aí, faz a pirataria digital, né? Talvez isso é o que garanta que você vai continuar tendo acesso, de repente, a um jogo que você gostava muito, mas que você não tem mais como encontrar nas plataformas convencionais, porque aquilo não vai estar disponível mais em lugar nenhum. Hoje você vai nessas lojinhas aí, você compra um Xbox desbloqueado, um PS3 desbloqueado, e o cara enche teu HD ali com tudo que é jogo já lançado. Então talvez ali você tenha uma possibilidade de falar assim, porra, eu consigo, né? E aí servidores alternativos. Eu sei que a comunidade encontra meios, né? Mas acho que não precisaria ser assim. A gente poderia ter algumas coisas, algumas boas práticas dessa indústria que minimamente garantissem que o jogo não pare de funcionar de uma hora para outra, sem que você tenha feito nada de errado. Você pagou pelo jogo, você tá ali jogando numa boa e de repente o jogo para de funcionar, simplesmente porque a empresa tomou um novo rumo. Exatamente. Isso não deveria ser assim. Exatamente. Muito bem. Senhorita Lucassini,
Não somos donos de nada, mas continuamos jogando, pelo menos por enquanto, Neto. Então, eu acho que esse é um problema que a gente vai ver muito a partir dessa geração, daqui por diante. Então, eu espero que esses debates também sobre isso se intensifiquem. Ítalo Cassini, quero te agradecer por mais essa participação aqui no Coin2Biz, meu amigo. Show de bola, eu que agradeço pela oportunidade aí. Participar. Legal. Eu agradeço ao meu querido Ítalo Cassini e agradeço a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Coin2Biz, você já sabe, ele integra o feed do Talk2Biz, portanto você encontra nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta você buscar por Talk, o número 2Biz, no nosso canal no YouTube, Talk2Biz no YouTube, e nos nossos endereços virtuais, talk2biz.com, talk2biz.com.br e coin2biz.com.br. Também está lá, nosso endereço online funcionando. É isso, meus amigos. Vamos voltar para jogar, Ítalo, antes que expire a nossa licença e nos vemos na próxima. Um abraço, valeu. Falou.